O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Amém. Como é difícil a dor da despedida. Quem aqui que nunca se despediu de alguém? Se despediu, às vezes, porque teve que fazer uma viagem, porque foi morar fora. E a despedida de alguém que venha a falecer. Então a dor da despedida só sabe como é quem já passou. Jesus está se despedindo dos seus amigos, dos seus discípulos. Mas só que Jesus, ele vai procurar encorajá-los, para que não fiquem tristes, pelo contrário, fiquem alegres, porque ele está indo para o Pai, ele é um vitorioso. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 2, ele nos diz que justificados pela fé em Jesus Cristo, estamos em paz com Deus. Por isso, caminhamos na esperança para a salvação. A paz. É justamente isto que Jesus vai deixar para os seus amigos, os seus discípulos. É esta paz que Jesus deixa também para cada um de nós. A pessoa que está em paz com Deus, ela consegue superar a dor da partida, a dor da despedida. É interessante quando lemos a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23, um dos frutos do Espírito Santo é justamente a paz. E Jesus vai estar conosco através do Espírito Santo, que Ele vai enviar sobre os seus apóstolos, os seus discípulos e sobre cada um de nós no dia do nosso batismo. E este Espírito Santo é confirmado no dia que nós recebemos a unção com o óleo do Santo Crisma. Nós somos revigorados nesta paz. E é interessante notar que quando conversamos com alguém, ou escutamos a sua voz, e o som daquela voz transmite tanta paz, a gente diz: por que esta pessoa não fica falando o dia todo? E esta paz nós encontramos em tantos lugares e de vários modos.
Deus está sempre agindo na nossa vida. Deus não quer que nenhum de nós sofra, pelo contrário, Ele quer que sejamos felizes. Quando lemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 13, Jesus vai dizer: eu quero a misericórdia, não o sacrifício. E a misericórdia de Deus transmite a cada um de nós a paz, mas não a paz do mundo, porque a paz do mundo é uma paz falsa, uma paz mentirosa, uma paz momentânea. E a paz que Cristo Jesus traz para cada um de nós, através da nossa fé, é uma paz duradoura. É uma paz que nos ajuda a enfrentar todas as adversidades que porventura venha recair sobre a nossa vida. Na primeira leitura de hoje, vamos encontrar novamente estes dois grandes expoentes da evangelização, Paulo e Barnabé. Eles estão passando por maus pedaços no texto de hoje. Vimos que os pagãos acolheram muito bem o anúncio da paz que eles estavam levando. Mas os judeus, por causa da sua intolerância religiosa, não vão aceitar. Porque a paz que Paulo e Barnabé estavam levando em nome de Cristo Jesus era uma paz que libertava, era uma paz que confortava. Por isso que os judeus não vão aceitar, porque eles pregavam uma falsa paz. Eles pregavam uma paz que oprimia, que massacrava, que prejudicava. Por isso que eles vão atacar Paulo. E é interessante que eles acham que Paulo morreu, porque os discípulos chegam para defender Paulo. E Paulo levanta, mesmo com tantas dores físicas, levanta e continua a sua evangelização, o seu trabalho missionário. E nós perguntamos: o que faz Paulo a ter tanta força? Aí vamos ler na carta que ele escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. O viver para mim é Cristo, e o morrer por Ele é um grande ganho. Então Paulo, ele tem dentro de si esta paz de Cristo Jesus, uma paz que está transbordando e faz com que ele continue firme no seu trabalho de evangelização. E ele vai dizer: se nós queremos anunciar a palavra de Deus, estamos sujeitos a passar por várias tribulações. Encontramos tantos irmãos e irmãs que deixaram as pastorais, que deixaram de frequentar a igreja, porque alguém, entre aspas, pisou no seu pé. O texto da primeira leitura dá uma grande lição a estas pessoas que pensaram em si mesmo e abandonaram o seu trabalho pastoral. Quando nós lemos as duas últimas bem-aventuranças, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12, São Mateus diz: bem-aventurados quando fordes perseguidos, caluniados por causa de mim, porque grande será a vossa alegria nos céus. Aquele que tem fé, aquele que vive a paz dentro de si, ele consegue suportar todas as tribulações e perseguições que vêm sobre si.
E para concluir, nós precisamos lembrar de um dos maiores exemplos de paz que nós temos, Maria Santíssima. Afinal, nós estamos no mês mariano. E Maria é aquela que nos ensina como viver essa paz, através do silêncio. Silêncio interior, do pensamento e do coração. Por isso que no dia 1º de janeiro, nós sempre celebramos Santa Maria, a Mãe de Deus, como diz em grego, o Theotokos. E o 1º de janeiro é o Dia Mundial da Paz. Certa vez, um fazendeiro que morava numa cidadezinha pequena, então sempre quando ele saía da sua casa, ele passava na igreja e ia diante da imagem de Nossa Senhora, se benzia e ia para o campo. Um dia, ele precisou fazer alguns exames de rotina e descobriu que estava com câncer. E fez uma promessa a Nossa Senhora, que se ele fosse curado, ele doaria um medalhão de ouro, que era herança de família, que ele carregava no peito. Um medalhão muito valioso, por sinal. E ele alcançou a graça. Foi fazer novos exames e não tinha nada. Ele procurou o padre e disse: Padre, eu fiz uma promessa a Nossa Senhora, que se acaso fosse curado de um câncer, eu doaria este medalhão de ouro para a igreja. E o padre, olhando para ele, disse: Meu filho, você vai pegar esse medalhão e vai doar para a primeira pessoa pobrezinha que você encontrar lá fora na igreja. E aquele fazendeiro saiu e encontrou uma senhora que estava do lado de fora da igreja, toda maltrapilha, bastante suja, se apoiando num pedaço de pau para ficar em pé e com as mãos trêmulas, pedindo ajuda. Aquele fazendeiro olhou para o medalhão, olhou para aquela senhora, enfiou a mão no bolso, tirou 3 moedas de R$1 e colocou na mão daquela senhora e foi embora. No outro dia, como ele tinha um costume, antes de ir para a fazenda, passar na igreja e ir até a imagem de Nossa Senhora, para a sua surpresa, quando ele chegou lá diante da imagem de Nossa Senhora, lá estavam as 3 moedas de R$1. Se nós queremos paz, nós precisamos ser pessoas desprendidas deste mundo material, deste mundo que só prega a falsa paz. E se nós queremos a paz verdadeira, devemos nos agarrar cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo e principalmente a sua mãe, Maria Santíssima. Que tal começar a viver isto já neste mês mariano, mês dedicado àquela que sempre se dedica a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.